Pois é, gente, vimos que o Valteno falou aí sobre a economia do Brasil, que cresceu 0,9% no terceiro trimestre do ano, na comparação com os últimos 3 meses, né? Os números do PIB foram divulgados agora há pouco pelo IBGE e entre os setores, a indústria teve crescimento de 0,6% no período, enquanto os serviços teve alta de 0,9%, o que compensou a queda de 0,9% do setor agropecuário no período. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, portanto, num período de 12 meses, o PIB já registra um avanço de 4%, né, Valteno? Exatamente, precisa olhar com cuidado esses números, porque também teve uma desaceleração. O resultado é bom, mas ele vem desacelerando. Vamos ver como é que acontece. E outra coisa, tem o PIB fechado, que é o ano de 2024 todinho, e a comparação com os 12 meses anteriores. Então, o que o governo está esperando e aposta nesse ano é um crescimento de 3% no PIB no ano fechado de 2024. Mas aí tem que esperar o ano terminar ainda, né? Tem que esperar o ano terminar. Olha só, Carolina, um trabalho conjunto entre o setor público e privado quer trazer mais valor ao café brasileiro. Para isso foi criada uma plataforma digital que vai facilitar a rastreabilidade do produto feito aqui no Brasil. O presidente executivo do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, está aqui com a gente. Já estava com saudade do Silas, viu? Estava sumido aqui, pelo menos do nosso horário, né? Pois é. E o Silas é sempre bem-vindo, porque traz sempre boas notícias desse setor importante da nossa economia. Bom dia, Silas. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, Valteno. Na verdade, nós estamos sentindo falta, sim, desse bate-papo que nós temos e como há uma influência muito grande desse jornal, o Agromanhã da Band, então é o momento da gente passar informações para os nossos produtores que estão lá na ponta e às vezes não têm condição de participar do dia a dia daquilo que acontece na nossa cafeicultura. E as lideranças trabalhando sempre permanentemente dentro daquela ideia que nós temos do que foi criado dentro do CDPC, que é a cadeia café. E nós representando, juntamente com a CNA, um elo que é importantíssimo, que é exatamente a representação da produção, seja do sindicato CNA e seja das cooperativas CNC ou OCB. Esse é um diferencial que se faz e esse momento, Valteno e Carolina, realmente é muito bom para falarmos um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Ontem foi uma reunião muito importante, onde nós tratamos exatamente do trabalho referente ao terceiro pacto. Colocamos para o ministro ontem na reunião, Valteno e Carolina, o primeiro pacto que nós fizemos foi um trabalho de mais de 20 anos, imagina só. E se não fosse o nosso ministro Luiz Marinho e o Wellington Dias do MDS, não teríamos conseguido avançar. Mas construímos o primeiro, então, pacto em 23, foi um pouco capenga, até coloquei a expressão para o ministro, ele perguntou, o que é isso? Aí expliquei para ele que atendeu parcialmente, mas precisávamos avançar mais. E esse que nós fizemos agora em 24, houve uma progressão muito grande, avançamos muito no pacto de 24, mas o que fazer para 25? Temos que avançar mais. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos ontem, uma reunião que durou todo o dia, tivemos várias participações, não só do MTE como do MDS, mas tivemos a OIT, inclusive, participando ativamente. Tivemos também as representações sindicais, CONTAG, CONTAR, participando ativamente. E também uma coisa que engrandeceu muito o evento foram os superintendentes. Nós tivemos representantes de 9 estados com seus superintendentes do Ministério do Trabalho. Cada um passando aquilo que ele está fazendo, que está realizando, o alcance que poderia ter, inclusive com esse pacto que deve ser criado agora para 2025, ou está sendo trabalhado para 2025, e a razão da reunião de ontem foi exatamente esse foco. E que prevaleceu, o que é muito importante destacarmos, foi o diálogo. Até então, nós enaltecemos muito a participação dos 2 ministérios agora, porque efetivamente estabeleceu um canal de diálogo entre a produção e entre o governo com relações trabalhistas. Uma abertura muito grande, nós tivemos lá o secretário Luiz Felipe, onde ele comunicou, onde ele falou sobre a pretensão deles em ter também um trabalho, e aí secundado pelo auditor fiscal Luiz Henrique,
que aliás tem participado ativamente desses acordos, desses contatos, tendo a possibilidade de ouvir a produção, saber o que nós sentimos no campo, o que passa efetivamente o produtor e as adaptações que têm que ser feitas efetivamente na legislação para que nós não tenhamos essa pecha, que na verdade acontece muito pequeno. Veja bem, daqueles 200 e poucos foram levantados com trabalho análogo à escravidão no Brasil, no final que se apurou foram quantos casos? 13. Poucos, mas nós não queremos nenhum. A importância é exatamente eliminar de uma vez por todas essa referência de trabalho análogo à escravidão. E uma participação muito ativa de Minas Gerais, através do nosso superintendente Calazans. A experiência dele por muitos anos, a contribuição dele na reunião de ontem foi fundamental para que a gente possa trabalhar agora intensamente, restante do mês de dezembro, janeiro, fevereiro, para início da safra, e nós colocamos lá que a safra de café começa no Espírito Santo em março, então precisamos ter um pacto criado até esse momento. Tratamos de trabalhadores que vêm de outros estados, precisam do trabalho, nós precisamos da mão de obra, mas a legislação, se não for alterada, na verdade, nós não vamos conseguir esse intento e nós não queremos mais esse desafio de faltar a mão de obra e gerar emprego e renda. Quando colocaram renda, então, para surpresa nossa, muitos acharam que não há realmente uma renda muito presente, muito participativa, volumosa para os trabalhadores no período de safra. Quando nós colocamos que a média é R$ 5.000 o trabalhador, trabalhadora no período de safra, assustaram. Então, por que nós privarmos os trabalhadores desse momento em que podem efetivamente ter uma melhoria de qualidade de vida, ter renda e nós, produtores, ter o conforto de ter a mão de obra? E Eliane Aquino, do MDS, colocou de maneira muito clara, é uma secretária que é muito presente, muito participativa, com relação ao vínculo. Quem tiver a carteira formalizada continuará, sim, tendo os benefícios do auxílio governamental. Então, isso foi também uma fala muito forte, como estava lá a contar, nós pudemos, então, mostrar essa realidade presente de contratação de mão de obra e formalização da carteira. Você vê, Carol, é uma evolução do setor, uma conquista do Conselho Nacional, que eu me lembro de você falando aqui de o trabalhador é contratado temporariamente, porque é a fase da colheita, enfim, no agro brasileiro muitas culturas fazem assim. Mas vocês conseguiram, e o governo concordou, em que o trabalhador ganha fazendo o trabalho lá na lavoura, mas ele não perde o benefício social, tipo um Bolsa Família ou algum outro benefício federal. Isso tudo é muito bom, porque a gente está sob pressão internacional também, então tudo isso é rastreado. A gente não tem que ter boas práticas ambientais e também boas práticas sociais. Eu acho que vocês estão conseguindo isso, né, Silas? E o bom, Valtene e Carolina, é exatamente que nós estamos incluindo também outros produtos. Então, o pacto agora de 25, nós teremos a inclusão de produtores de hortifruti granjeiros, por exemplo, que estão fora, produtores de frutas que estavam fora. Então, nós estamos trazendo todo esse conjunto para dentro desse novo pacto que será criado agora, fazendo com que todos tenham proteção. Citamos lá, por exemplo, trabalhos de curto espaço, trabalhos aí que é contratado uma colheita, por exemplo, de cebolas, são 15 dias, uma colheita de alho se faz também em 3 semanas, depois repete daqui a 4 meses. Então, tudo isso foi discutido para que pudesse ter uma abrangência muito grande naquilo que se produz no nosso país. E tivemos também, vou destacar, o adido social da Embaixada Alemanha estava presente, acompanhando, vendo o esforço que o Brasil tem, e não só o esforço, mas o que nós realizamos dentro do princípio da sustentabilidade social e ambiental. Então, foi uma reunião realmente muito rica, com toda essa abrangência. Silas, e quando a gente fala agora da nossa safra, né? O que podemos esperar? Vamos ter uma super safra aí? Não, super safra nós não teremos, Carolina, mas teremos uma safra necessária para o abastecimento do mercado interno e para a exportação. Os 3 últimos anos, se nós pegarmos o levantamento, e o CNC tem esse levantamento, a média foram 60 milhões de sacas.
nós tínhamos estoque remanescente muito significativo, isso deu para cobrir. Agora tivemos condição climática muito adversa e isso, então, tem o reflexo agora na safra que nós vamos colher em 25. Mas nós vamos manter aquele padrão em torno aí dos 60 milhões de sacas, vai ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, mas a média será 60 milhões de sacas. Então, hoje, com preços realmente que não são os melhores para ninguém, preço elevado é ruim para o produtor, estimula cultivos novos, amanhã desequilíbrio entre oferta e demanda, é ruim para o consumidor, que paga um preço muito elevado, então não interessa para ninguém. Nós temos preços remuneradores, nada mais do que isso, que cubra a despesa e gere renda para a qualidade de vida dos nossos produtores. Essa é a defesa que nós fazemos. Então, os preços agora realmente não têm nenhum reflexo positivo. E, inclusive, eu não sei como está o tempo aí, Valtendo e Carolina, mas se tiver um pouquinho de tempo, há realmente uma dificuldade muito grande, porque sempre vem a face especulativa. Tem empresas que estão efetivamente entrando em recuperação judicial, mas não em função do preço do café, em função de vendas antecipadas, como estimaram mal, venderam acima da condição que eles tinham de atender e agora estão em dificuldades. Mas não é nenhuma responsabilidade ou compromisso, seja o Conselho Nacional do Café, seja CNA. Foi uma temeridade daqueles que aventuraram e jogaram na Bolsa. Quem jogou na Bolsa é um jogo, quem joga tem o risco de ganhar e de perder. Então, não venham imputar isso para as representações, que todos trabalharam muito bem. Portanto, nós temos que deixar isso também na oportunidade, de maneira muito clara, porque começa logo a especulação. O que o governo vai fazer? O governo tem nada a ver com isso. Quem jogou, jogou, quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. O governo tem que trazer solidez e trabalho como esse do pacto para dar tranquilidade da contratação de mão de obra, aonde beneficia trabalhador, trabalhadora, onde beneficia produtores. Essa é a responsabilidade do governo. Fora disso, não. Quem sai fora da regra tem um preço a pagar. E agora vão pagar um preço realmente muito alto, o que é ruim. Nós queríamos solidez, isso seria importante. E a gente sabe a importância que teve aí o G20, o encontro do presidente Lula com o Xi Jinping, a China tomando café, ampliando cada vez mais as redes de distribuição de café e o nosso café brasileiro fazendo sucesso na China. Interessante lembrarmos disso, porque quando se fala naquele compromisso de compra não existe, é mercado. Mas, de qualquer forma, são 4 milhões de sacas por ano. 4 milhões de sacas, uma exportação nossa acima de 40 milhões, significa 10%. Então, deu-se muita importância e uma coisa que sem dúvida, tem a sua razão de importância, mas não naquele foco conforme foi colocado. Nós temos os mercados vários, tem o mercado asiático, o árabe que está crescendo demais, nós temos o europeu, temos que ter muito cuidado, porque metade do nosso café vai para lá, temos o americano, extremamente importante, e temos o consumo interno. O poder aquisitivo do brasileiro tem melhorado, então a possibilidade de um consumo interno é muito grande. Então temos que cuidar disso numa cesta, para que todos possam ser beneficiados. Mas, sem dúvida, os 48, 49 convênios assinados com o governo da China é importante. E no momento em que nós temos que ter um mercado que possa garantir o consumo daquilo que produzimos. Não sabemos o que vai acontecer no americano, então vamos trabalhar para a oportunidade que surgiu. E o presidente Lula fez muito bem, assinando todos esses acordos comerciais com a China, que no meio deles está lá o café também. Por isso, nós achamos que temos trabalhado bem, o governo tem trabalhado bem numa fase de muitos desafios para o país como um todo. Mas é trabalhando em conjunto, iniciativa privada e governo, é que vamos construir efetivamente o futuro do nosso país. Essa é a visão. Mas não queremos mais que em reuniões internacionais o nosso presidente possa ouvir isso. O Brasil tem trabalho ao largo da escravidão. Isso está praticamente extinto e vamos trabalhar para que em 2025 seja totalmente extinto. Somos totalmente contrários a essa questão de trabalho na escravidão. Não pode existir. Inclusive, as nossas cooperativas, é bom relatar isso, quando se pega algum caso de inconformidade, imediatamente aquele produtor está excluído do seu quadro de associados.
essa é uma providência das nossas cooperativas que tem muito zelo com relação a essas inconformidades encontradas, seja social e seja ambiental também. Silas, bom rever você falando desse setor importante que a gente gosta muito. O Silas, que é presidente executivo do Conselho Nacional do Café. Silas Brasileiro, obrigado pela sua participação, tá? Sendo Valteno, você, pela oportunidade da Band, a participação da Carolina, de todos. E é muito bom o nosso produtor estar bem informado. O trabalho de vocês da imprensa é fundamental. Respeitamos, reconhecemos e elogiamos o trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho que realizam.